O objeto da presente AIGE consiste na acusação de ocorrência de abuso do poder político, uso indevido dos meios de comunicação, e essa diversidade é importante, e a partir disso a prática de conduta vedada realizadas pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro, pré-candidato à época à reeleição, na reunião ocorrida em 18 de julho de 2022 no Palácio da Alvorada. E parece, aqui na presente hipótese, principalmente após o detalhadíssimo voto do eminente ministro relator, Benito Gonçalves, e de todos os votos, as discussões ocorridas, que, por mais importante a questão a ser resolvida nesse julgamento, mas me parece extremamente simples a solução, e mais ainda, e faço questão, ministra Carmen, aí que eu vou destacar, a decisão com parâmetros já totalmente definidos pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral desde 2021. Isso me parece o mais relevante. E a questão a ser definida é se a convocação oficial de embaixadores estrangeiros, convocação essa realizada diretamente por um presidente da República, utilizando-se do cargo, do cerimonial da presidência, presidente da República, pré-candidato à reeleição, uma convocação ocorrida há menos de 2 meses e meio do primeiro turno das eleições presidenciais, com a utilização de recursos públicos, Palácio da Alvorada, toda a infraestrutura da presidência, inclusive transmissão ao vivo pelo canal oficial, a TV Brasil. Se essa convocação para a realização de longa exposição, ou como aqui várias vezes foi denominado, um monólogo, com fartos ataques ao sistema eleitoral, à justiça eleitoral e seus membros, com a utilização flagrante, como será demonstrado, de desinformação e notícias fraudulentas, replicadas pelas redes sociais do investigado e de seus apoiadores, com claro sentido de destruir a credibilidade do sistema eletrônico de votação e com a finalidade de influenciar e convencer o eleitor de que estaria sendo vítima de uma grande conspiração do Poder Judiciário para fraudar as eleições presidenciais em 2022, se essa situação faz parte da atribuição constitucional do chefe de Estado, que é o presidente da República, se faz parte da sua atribuição constitucional de ter relações exteriores com os demais países, ou, no dizer da defesa, é um mero diálogo institucional, ou se essa situação descrita, se isso constitui abuso do poder político e dos meios de comunicação e prática de conduta vedada pela legislação eleitoral. E a resposta que a Justiça Eleitoral, principalmente esse Tribunal Superior Eleitoral, dará a essa questão, eu tenho absoluta certeza que essa resposta confirmará nossa fé na democracia, nossa fé no Estado de Direito e nosso grau, enquanto Poder Judiciário, de repulsa ao degradante populismo renascido a partir das chamas dos discursos de ódio, dos discursos antidemocráticos, dos discursos que propagam infame desinformação produzida e a partir da produção divulgada por verdadeiros milicianos digitais em todo o mundo. Se esse viés autoritário e extremista é o que nós queremos para a nossa democracia, ou se vamos reafirmar a fé na democracia e no Estado de Direito brasileiro. E digo que a resposta que a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, dará a essa questão, confirmará nossa fé na democracia, no Estado de Direito, porque, e aqui chamo a atenção, diferentemente do que se pretendeu divulgar nos últimos dias, nas últimas semanas, principalmente pelas redes sociais, o Tribunal Superior Eleitoral em nada está inovando. O
Tribunal Superior Eleitoral está reiterando, e isso ficará demonstrado novamente no meu voto, como já ficou nos votos anteriores, mas o Tribunal Superior Eleitoral em nada está inovando, simplesmente está reiterando seu posicionamento consubstanciado em julgamentos de inúmeras AIGs, e principalmente de duas AIGs que foram julgadas em conjunto, e de um recurso ordinário no dia 28 de outubro de 2021, onde se reforçou, e o tribunal fez questão de salientar isso, se reforçou a proteção à democracia, a proteção e defesa de eleições livres, a confirmação da essencialidade das instituições, e a Justiça Eleitoral avisou a todos os participantes das eleições que ocorreriam no ano seguinte, que não admitiria extremismo criminoso e atentatório aos poderes de Estado, que não admitiria notícias fraudulentas, desinformação, a título de tentar enganar os eleitores sobre fraudes às eleições, sobre o sistema eleitoral. Isso em 2 acórdãos, em decisões do dia 28 de outubro de 2021, isso ficou pacificado e como um alerta para se evitar exatamente o que estamos fazendo hoje, nesses dias. Se evitar que o descumprimento do que já era pacífico gerasse a inelegibilidade daqueles que insistissem em praticar esses ilícitos eleitorais. Nenhum pré-candidato, nenhum candidato, e especialmente o investigado nessa AIGE, Jair Messias Bolsonaro, poderia alegar desconhecimento sobre o posicionamento desta Corte Eleitoral das principais premissas que deveriam ser observadas, em observância também à Constituição e à legislação, para as eleições de 2022. E digo isso porque nas AIGes julgadas no dia 28 de outubro, o investigado era o mesmo investigado na presente AIGe. A época, então, presidente, hoje ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, não há como se alegar desconhecimento do que seria abuso do poder político, do que seria abuso nos meios, abuso e uso indevido dos meios de comunicação, porque a Corte já havia definido isso. A Corte havia definido de forma pública e definido para todos os candidatos, independentemente de partido, independentemente de ideologia, todos os pré-candidatos e depois candidatos tinham consciência dos parâmetros estabelecidos e que deveriam ser rigorosamente observados nas eleições de 2022. O primeiro parâmetro, julgamento do recurso ordinário eleitoral de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, já citado aqui, onde foi cassado o diploma e declarada a inelegibilidade de candidato a deputado estadual eleito. O Tribunal Superior Eleitoral, e é isso que importa, a meu ver, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que agentes públicos que realizassem ataques fraudulentos, mentirosos, ao sistema eletrônico de votação, para iludir o eleitor sobre uma fraude inexistente, disseminando essa desinformação, gerando incertezas sobre a lisura do pleito em benefício eleitoral, que isso consistiria em abuso do poder político. E isso geraria cassação e inelegibilidade. Vejam, a definição foi feita. A definição do fato que levaria a cassação e inelegibilidade já estava prevista desde 2021, quando o agente público, qualquer que fosse, se utilizasse da sua prerrogativa para tal propósito, para indevidamente usar os meios de comunicação, inclusive as redes sociais. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, e esse é o segundo ponto, fixou também, e aí nas AIGes, também de relatoria do então corregedor, ministro Luiz Felipe Salomão, fixou nas AIGes
que a internet, incluídas as aplicações tecnológicas de mensagens instantâneas, todas as redes, inclusive, aqui se refere ao WhatsApp, enquadrariam-se no conceito de veículos ou meios de comunicação social, a que alude o artigo 22 da Lei Complementar 64. Ou seja, nenhum candidato, nenhum pré-candidato, e principalmente o investigado na presente AIGE, porque era um investigado nas AIGEs, ninguém poderia alegar surpresa. Porque já estava definido o que seria o abuso nos meios de comunicação, incluindo as redes sociais, e já estava definido que seria abuso do poder político se utilizar do cargo para falsamente, de forma mentirosa, acusar de fraude o sistema eleitoral. As premissas estavam pré-fixadas para todos que pretendessem concorrer às eleições de 2022. Seria desvio de finalidade a utilização do cargo público para a realização de ataques ao sistema eleitoral, com acusações mentirosas de fraude nas eleições, por manipulação nas urnas eletrônicas e, na sequência, porque isso é um modus operandi, na sequência, a propagação por meio das redes sociais para levar essa dúvida e insuflar o eleitorado contra os demais candidatos e contra a justiça eleitoral. Isso estava pacificado que levaria qualquer pré-candidato ou candidato que assim atuasse, isso levaria à sua condenação por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, com a consequente cassação, quando possível, e o registro e a inelegibilidade. E foi muito importante a fixação desses parâmetros, como é muito importante a reafirmação desses parâmetros no julgamento de hoje, foi importante para as eleições de 2022 e será importante para as eleições de 2024, 2026 e assim por diante, para que pré-candidatos e candidatos não se utilizem dos seus cargos públicos para disseminar notícias fraudulentas sobre o sistema eleitoral, sobre a fraude das urnas, aproveitando depois para disseminar desinformação via mecanismos de redes sociais, para com isso atingir o eleitor. Isso é importante, essa definição e hoje essa reafirmação é importante para a proteção da lisura das eleições e da plena isonomia entre todos os candidatos. Não importa qual candidato, não importa qual ideologia, o Tribunal Superior Eleitoral, ele não se preocupa com quem é o candidato, quem é o pré-candidato ou qual é a ideologia. Se preocupa que haja lisura nas eleições e um tratamento isonômico em relação a todos os candidatos. Ora, a partir dessas premissas, que já estavam fixadas e reafirmadas, principalmente desde outubro de 2021, o que fez o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, na condição de presidente da República? Ele organizou e promoveu em 18 de julho de 2022, com auxílio do cerimonial do Palácio, aqui foi dito várias vezes, o Itamaraty não participou, o então chanceler reafirmou isso. Se o Itamaraty não organizou, e que seria, e a ministra Carmen Lúcia até trouxe o decreto que determina isso, seria competência do Itamaraty. Mas se o Itamaraty não realizou, talvez a Casa Civil tenha organizado. E o eminente ministro relator, com o zelo e o cuidado necessário, ouviu o então chefe da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil, senador Ciro Nogueira, que também não organizou e mais, disse que era contrário à realização dessa reunião. Então foi o próprio presidente que organizou, com o cerimonial do Palácio, a toque de caixa, determinou que 2 dias antes, isso consta nos autos, uma reunião com altos representantes diplomáticos, determinou que a TV Brasil transmitisse e, a partir disso, no modus operandi que, lamentavelmente,
segue e seguiu durante todo o mandato, as redes sociais divulgassem a desinformação produzida nessa reunião. Veja, de oficial, só o desvio de finalidade praticado pelo então presidente da República, porque o Itamaraty não só não organizou, não foi avisado e não participou. A Casa Civil é da mesma forma. A Secretaria de Assuntos Estratégicos também não. Foi ouvido, o ex-ministro Almirante Flávio Rocha também não participou. Algo eleitoreiro, um monólogo eleitoreiro. Pauta da reunião definida exclusivamente pelo primeiro investigado, presidente, então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, uma pauta dele, pessoal, eleitoral, num período, repito, há 2 meses e meio, faltando para o primeiro turno das eleições. E qual foi essa pauta? Essa pauta foi instigar o seu eleitorado e eleitores indecisos, instigar contra o sistema eleitoral, contra a justiça eleitoral, contra as urnas eletrônicas. Quando se coloca que o público-alvo eram embaixadores, representantes diplomáticos que não votam, ora, isso ou é hipocrisia ou é ingenuidade. Na verdade, todo o mise-en-scène, toda a produção foi feita para que a TV Brasil divulgasse, mas mais do que isso, para que a máquina existente de desinformação nas redes sociais multiplicasse essa desinformação, para que chegasse diretamente ao eleitorado, como chegou, e nos autos se coloca isso, quantos twitters, quantos e as demais redes, pessoal e dos seus apoiadores, seguindo um procedimento aqui que já havia sido identificado em várias outras oportunidades. E isso foi bem destacado também no parecer que deixo de ler pela celeridade do vice-procurador-geral da República, o professor Paulo Gonet. Ora, diz a defesa que isso foi no exercício das competências constitucionais de representação diplomática que tem o chefe de Estado, num diálogo institucional. O presidente da República, no presidencialismo, sabemos todos, é o chefe diplomático do país. É a ele realmente que compete, dentro das suas competências constitucionais, as relações exteriores com os demais países. Isso da Constituição norte-americana de 1787, a qual o Brasil, desde 1891, iríamos aderir ao sistema tripartite de poder com presidencialismo. Então, no Brasil republicano, não há dúvida sobre isso. É que a diplomacia deve ser feita pelo chefe do poder executivo, pelo presidente da República, com auxílio, logicamente, do seu ministro das Relações Exteriores, do Itamaraty, mas faz parte, e não há dúvida aqui, que faz parte das funções presidenciais. O presidente é realmente o chefe das relações exteriores dentro da múltipla chefia que existe no presidencialismo. Agora, a liderança do presidente no presidencialismo em matéria de política externa, ela tem uma finalidade. E a finalidade, aqui é importante destacar, são 2 setores complementares. A formulação da política externa e a condução do relacionamento com os diversos países, inclusive os embaixadores.
Olha, basta assistir o vídeo, basta ler a transcrição da reunião para ver que nenhuma dessas funções relacionadas à condução da política externa foi realizada nessa reunião. Basta analisar o vídeo, basta depois, poderiam ter sido como 2 embaixadores, até publicaram nota depois de repulsa, para verificar que o desvio de finalidade é patente, foi patente. Começa, e eu também pela celeridade não vou ler, mas começa com uma autopromoção. Começa com uma autopromoção de que foi militar, que gastou tanto na campanha, que 15 anos no exército, que junta multidões. Veja, qual o interesse das relações internacionais nisso? E depois parte para divulgação de mentiras, notícias absolutamente fraudulentas. Não são opiniões possíveis, são mentiras, são notícias fraudulentas. Abre aspas, teria muita coisa a falar aqui, mas eu quero me basear exclusivamente em um inquérito da Polícia Federal, inclusive inquérito que o investigado, então presidente, quebrou o sigilo e a investigação na Polícia Federal, um inquérito na Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde um hacker falou que tinha havido fraude por ocasião das eleições, falou que tinha invadido tudo. Mentira! Tudo começa ainda, entre aspas, tudo começa nessa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, e o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Mentira! Todos sabemos, primeiro, que as urnas são offline, as urnas não são online. Tudo querendo insinuar fraude. Segundo o TSE, ainda, o investigado, os hackers ficaram por 8 meses dentro dos computadores do TSE, com códigos-fonte, com senhas e muito à vontade dentro do TSE. Mentira! Assim como é mentira quando diz que o código-fonte não foi divulgado. O código-fonte ficou 1 ano para todos os partidos políticos, todas as organizações, Ministério Público, Polícia Federal, Forças Armadas. Outra mentira, um encadeamento de mentiras, de notícias fraudulentas. Ainda outra, o que é comum, né? Isso entre aspas. O que é comum, né? Acontecer em alguns países do mundo é o chefe do executivo conspirar para conseguir uma reeleição. Estamos fazendo exatamente o contrário aqui, acusando o TSE de conspirar contra a sua reeleição. Tudo que eu falo aqui ou é conclusão da PF ou é diretamente informações prestadas pelo TSE. Mentira! Entre aspas ainda, não é um sistema confiável porque ele é inauditável, é impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Mentira! Uma série de informações mentirosas, notícias fraudulentas, mas qual o objetivo? O objetivo era simplesmente, vamos dizer, desopilar. O presidente acordou nervoso um dia, quis desopilar o seu fígado, e aí vamos atacar. Quem vamos atacar? O Tribunal Superior Eleitoral. O Supremo ficou na outra semana, o ataque, o ministro Alexandre foi nas 3 anteriores, então vamos agora no Tribunal Superior Eleitoral e nas urnas eletrônicas. Mas não foi isso. Um encadeamento, uma produção cinematográfica com a TV Brasil, com vídeos das reuniões, para imediatamente, em tempo real e na sequência até a eleição, as redes sociais bombardearem os eleitores com
essa desinformação no sentido de angariar mais votos, angariar mais eleitores com esse discurso absolutamente mentiroso e radical. Não há aqui, com todo respeito às posições em contrário, não há aqui nada de liberdade de expressão. Não há nada, um presidente da República, ao mentirosamente dizer que há fraudes nas eleições, inclusive na que ele ganhou, e aí, ao ser indagado, diz, mas eu ganharia no primeiro turno, e ao ser oficiado pelo então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, para apresentar provas sobre a fraude, obviamente não as apresentou porque elas não existem. O presidente da República que ataca a justiça eleitoral, ataca a lisura do sistema eleitoral que o elege há 40 anos, isso não é exercício de liberdade de expressão, isso é conduta vedada. E ao fazer isso, utilizando-se do cargo de presidente da República, do dinheiro público, da estrutura do Palácio da Alvorada, da TV pública, é abuso de poder. E ao preparar tudo isso para imediatamente bombardear o eleitorado via redes sociais, uso indevido dos meios de comunicação. Tudo, absolutamente, é interligado, tudo seguindo um modus operandi realizado já em outras oportunidades, inclusive discutidas aqui no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal. E vejam, não me parece que haja nenhuma dúvida que essa reunião atentou contra a Justiça Eleitoral. Tanto que o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em fevereiro, o Tribunal Superior Eleitoral referendou e manteve a decisão que entendeu que essa reunião e essa propaganda, essa divulgação depois de desinformação, eram ilícitas. Propaganda antecipada irregular. O Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em fevereiro não, em 30 de setembro de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral referendou. Comportamentos que tenham alguma conotação eleitoral, diz a ementa, e que sejam proibidos durante o período oficial de campanha, são igualmente proibidos na fase antecedente da pré-campanha, ainda que não envolvam pedido explícito de voto ou não voto. E ainda, a deslegitimação do sistema a partir da construção de fatos falsos, forjados para conferirem estímulos artificiais de endosso a opiniões pessoais, é comportamento que já não se insere no legítimo direito à opinião, dúvida, crítica e expressão, descambando para a manipulação desinformativa via deturpação fática, em grave comprometimento da liberdade de informação e com aptidão para corroer a própria legitimidade da disputa em si. O tribunal já havia reconhecido as premissas que haviam sido fixadas em 2021, aplicáveis a esse julgamento e aplicáveis hoje. Eu insisto sempre, me torno até repetitivo, que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é consagração da desinformação. Liberdade de expressão não é ataque à democracia, não é ataque aos pilares da democracia, não é ataque à independência do Poder Judiciário, como bem salientou a eminente vice-presidente e ministra Carmen Lúcia. Não há democracia sem Poder Judiciário independente. Liberdade de expressão não é ataque ao Poder Judiciário, à sua independência, principalmente por um presidente da República
candidato à reeleição. E aqui é importante salientar que esse modus operandi, essa forma de atuação, não só realizada no Brasil por extremistas, mas no mundo, esse uso indevido dos meios de comunicação, ele já foi e é estudado, pelo menos há duas obras, uma nacional, uma italiana, Os Engenheiros do Caos, e aqui, Os Engenheiros do Caos, de Giuliano Empoli, e Máquina do Ódio, da jornalista Patrícia Campos Melo, que demonstra, e no Engenheiros do Caos, coloca que naturalmente, abre aspas aqui, né, o trecho menor, por trás da aparente absurdo das fake news e das teorias da conspiração, oculta-se uma lógica bastante sólida. Do ponto de vista dos líderes populistas, as verdades alternativas não são simples instrumento de propaganda. Contrariamente às informações verdadeiras, elas constituem um formidável vetor de coesão. De coesão de quem? Do seu eleitorado, do eleitorado que aquele líder populista, extremista, pretende conquistar. Tudo isso está patente, tudo isso está claro na reunião no Palácio da Alvorada. Não há necessidade de analisar fatos anteriores ou fatos posteriores. Há necessidade de se analisar a reunião. A reunião no Palácio da Alvorada constituiu claramente abuso de poder político por desvio de finalidade, constituiu uso indevido dos meios de comunicação. Não há necessidade nem mais nem menos. Há necessidade, e aqueles que tiverem dúvida, basta ver o vídeo. E a partir das provas, verificar que foi o presidente, na condição de pré-candidato à sua reeleição, que convocou, que organizou e que num monólogo atacou o que já estava pacificado em 28 de outubro de 2021, seria abuso de poder político. A comprovação da divulgação de, e aqui eu cito no voto, como já foi citado, Facebook, Twitter, além, obviamente, da TV oficial, Instagram. Então, isso, como sempre, nesse modus operandi, isso fez com que a desinformação chegasse ao eleitorado. Se produz, e esse é o mecanismo internacional e nacional de ataques à democracia. Você produz uma notícia com verniz de veracidade, olha, o eleitor vai dizer, mas é numa reunião, é do presidente no Palácio da Alvorada, com embaixadores. Você produz uma notícia fraudulenta com verniz de veracidade e você usa a sua máquina nas redes sociais para divulgar como se isso verdade fosse e atingir as suas finalidades eleitorais. Aqui, todos os elementos necessários para a caracterização do abuso do poder político e do uso indevido dos meios de comunicação, todos os elementos estão presentes. Eu quero encerrar aqui ressaltando e reafirmando novamente, e me parece, repito, o mais importante, que é inadmissível qualquer alegação de insegurança jurídica, de surpresa ou desconhecimento da ilicitude da conduta por parte do investigado. E saliento porque expressamente, além do próprio acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, nas AIGES e no recurso ordinário, no dia 28 de outubro de 2022, eu, no meu voto oral,
alertei, como outros ministros fizeram, desse plenário, quais seriam as consequências de uma conduta dessa forma. À época, eu disse, a justiça eleitoral, como toda justiça, pode ser cega, mas não é tola. A justiça é cega, mas não é tola. Nós não podemos insistir à época, e continuo insistindo agora, nós não podemos criar de forma alguma o precedente avestruz. Todo mundo sabe o que ocorreu, todo mundo sabe o mecanismo utilizado para a obtenção de votos, só que todos escondem a cabeça embaixo da terra. Nós não podemos, disse eu à época e repito aqui, nós não podemos aqui confundir a neutralidade da justiça, o que tradicionalmente se configura com a frase a justiça é cega, com tolice. E repetir, a justiça eleitoral, como toda justiça, não é tola. É muito importante, salientei à época, que o julgamento criasse o precedente para impedir a disseminação do ódio, a disseminação da desinformação, da conspiração, do ataque à justiça eleitoral, a desinformação para enganar o eleitor, porque ao se enganar o eleitor, se atenta contra uma das garantias da democracia, que é a liberdade do voto. O eleitor, ele deve ter todo tipo de informação verdadeira para escolher os seus candidatos. Ele não pode ser bombardeado com notícias fraudulentas, com desinformação. E concluir, à época, a justiça aprendeu, a justiça fez a sua lição de casa, essa justiça eleitoral se preparou. Nós já sabemos como são os mecanismos, nós já sabemos agora quais as provas rápidas devem ser obtidas, e parabenizo o eminente ministro relator pelo detalhado trabalho realizado. E não vamos admitir, isso em voto, repito, do dia 28 de dezembro de 2021, e não vamos admitir que essas milícias digitais tentem novamente desestabilizar as eleições, desestabilizar as instituições democráticas a partir de financiamentos espúrios não declarados, a partir de interesses econômicos também não declarados. À época, pelo lapso temporal e pela falta das provas juntadas, o Tribunal Superior Eleitoral, que analisa os fatos juntados e as provas, o Tribunal Superior Eleitoral julgou improcedente a AIGE, mas salientei que a Justiça Eleitoral aprendeu o modus operandi e que isso seria combatido nas eleições de 2022. E encerrei dizendo que se esse precedente, que era importantíssimo para a Justiça Eleitoral, fosse desrespeitado, se houvesse repetição no abuso do poder político, na desinformação, no uso indevido dos meios de comunicação, encerrei o voto dizendo: o registro será cassado, as pessoas que assim fizerem irão para a cadeia e serão inelegíveis por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. Não houve nenhuma alteração nos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e, lamentavelmente, não houve nenhuma alteração no procedimento do investigado. Gravidade, também com todo o respeito às posições em contrário, gravidade ímpar, um presidente da República, candidato à reeleição, se utilizar desses mecanismos. Então, eu concluo acompanhando integralmente o eminente ministro relator e todos aqueles que o acompanharam para julgar parcialmente procedente a AIGE em relação ao primeiro investigado, nos termos exatos do voto do ministro relator, inclusive com as comunicações a serem feitas, e julgar improcedente em relação ao segundo investigado. É o voto e proclamo o resultado.
O tribunal, por unanimidade, não conheceu da preliminar de incompetência da Justiça Eleitoral, rejeitou a preliminar de legitimidade passiva de causa do segundo investigado e a alegação de nulidade processual, e indeferiu o requerimento de reabertura de instrução. Por maioria, não conheceu da prejudicial de redelimitação da demanda, nos termos do voto do relator, vencido nesse ponto o ministro Raul Araújo. No mérito, também por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022, deixando de aplicar a cassação do registro de candidatura dos investigados exclusivamente em virtude de a chapa beneficiária das condutas abusivas não ter sido eleita e deixando de declarar a inelegibilidade do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, em razão de não ter sido demonstrada sua responsabilidade para a consecução das práticas ilícitas comprovadas nos autos. Por fim, determinou a comunicação imediata, nos termos do voto do relator, à Secretaria da Corregedoria Geral Eleitoral, para que, independentemente da publicação do acórdão, promova a devida anotação do histórico de Jair Messias Bolsonaro no cadastro eleitoral da hipótese de restrição à sua capacidade eleitoral passiva. À Procuradoria-Geral da República para análise de eventuais providências na esfera penal. Ao Tribunal de Contas da União, considerando-se o comprovado emprego de bens e recursos públicos na preparação do evento em que se consumou o desvio de finalidade eleitoreira. E a mim, na condição de relator do STF, dos inquéritos 4878 e 4879, ao ministro Luiz Fux, na condição de relator da petição 10477, para a ciência e providências que entenderem cabíveis nos termos do voto do relator. Vencidos os ministros Raul Araújo e Nunes Marques, vencidos, na verdade, parcialmente, em relação à condenação do primeiro investigado. Em relação ao segundo investigado, houve unanimidade.